Olá, pessoas queridas que me assistem, tudo bem? Vamos lá começar com a nossa jornada dos arcanos? A gente vai começar com os arcanos de espada. Eu não vou entrar muito em detalhe a respeito de deck, quais tipos de deck, etc. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, eu faço um vídeo específico mostrando vários tipos de deck que existem, tá? Faço uma coisa mais didática, onde tenha mais imagens. Mas por enquanto a gente vai falar só da história mesmo. E hoje a gente vai falar da história do arcano de espadas. A espada em si, ela representa os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E assim, tudo que passa dentro do nosso mental é o que fala a jornada do arcano de espadas. E quando a gente começa a jornada dele, a gente começa sempre com o Ás de espadas. Toda e qualquer jornada ela vai começar com o Ás. O Ás de espadas ele representa a nova ideia. Ele representa a verdade sendo dita, representa mente clara. Basicamente é isso. E quando a gente tem a mente clara, a gente descobre novas ideias, a gente descobre novos caminhos e muitas vezes esses caminhos eles não se desenrolam um único caminho, se desenrolam outros, vários. E aí esse arcano ele entra na casinha da dúvida. Ele entra na casa do 2 de espadas. O que fazer? Que caminho eu tomo? Como fazer? De que maneira eu posso fazer? Quais as ferramentas que eu tenho? Mas eu não sei se eu consigo. Essa aqui é a carta dos nãos. É quando a gente... Na verdade não é bem uma carta dos nãos, né? É a carta do não sei. É a carta do preciso fazer uma escolha, mas que escolha, que escolha. Quando eu fico tão na dúvida assim, consequentemente, o que vem em seguida é a casa do 3 de espadas. Essa pessoa ficou tão na dúvida entre essas duas opções que uma terceira teve que entrar na história, vamos dizer, para resolver a questão. Só que essa terceira, note bem, ela está no meio, ela é certeira. Ela não vem alisando para ninguém, não. Essa terceira espada, ela vem batendo com força na cara. Então, quem estava com dúvida, obrigatoriamente acaba tendo que tomar um lado. E muitas vezes esse lado não é bem o que a gente queria. Não é bem o resultado que a gente esperava. Não é das coisas da maneira que a gente tinha planejado, não estava de acordo com aquela ideia inicial, aquele Ás de espadas aqui, isso que se desenrolou não estava muito de acordo com o que eu queria, e aí o que acontece? A frustração. O 3 de espadas ele sempre vai falar das expectativas frustradas, das decepções, daquilo que a gente queria que acontecesse e não aconteceu, ou daquilo que a gente queria que fulano fizesse, mas não fez. Expectativas frustradas mesmo. Notem que o arcano de espadas, ele é um guerreiro, né? Ele tem uma espada em punho, ele é assertivo, ele é rápido, raciocínio rápido. Logo nós vamos entrar nas cartas da corte, aí vocês vão entender certinho como funciona a personificação do arcano de espadas. Mas aqui, então, ele viu que ele perdeu já a primeira batalha dele. Primeira batalha, primeira decepção. E aí o que acontece quando a gente perde batalhas? A gente entra na casa do 4 de espadas. A gente entra no modo relaxa. E aqui é um relaxa, muito relaxa mesmo. Essa carta representa muitas vezes férias. Descansa sua cabeça. Você já teve uma batalha ali atrás que você precisa muito pensar no que aconteceu com ela. Você precisa muito pensar naquelas 3 espadas lá. Medita. É aquela carta do sossega esse peito. Na verdade, não bem o peito, sossega essa cabeça, sossega essa mente que você está pensando demais. Aqui, a jornada do arcano de espadas, ela já começa a ficar um pouco mais densa. Note que já tivemos uma decepção ali no 3, aqui no 4 a gente já está tendo que pensar a respeito dessa decepção. Feito todo esse estudo do 4 de espadas, todo esse descanso mental, aonde a gente entra, o arcano de espadas ele entra na casa dos 5 de espadas. Aqui ele vê quem ganhou e quem perdeu, quem tem razão, quem não tem. Alguém escuta mais, outro nem escuta e vai embora. Mas note que aqui nós temos 3 pessoas, né? Uma pessoa tá pegando todas as espadas, uma pessoa tá vendo que aquela batalha foi perdida, mas que, né, ele ganhou.
E outras duas estão indo embora. Um tá indo meio desenchavido da vida e o outro não tá nem se importando muito. Então, assim, é aquela velha história das batalhas da vida, sempre um sai perdendo, sempre o outro sai ganhando, e essa carta representa muito bem a respeito disso. Quando a gente vê quem ganhou e quem perdeu, consequentemente, a gente acaba indo para águas mais calmas. A gente acaba indo para o 6 de espadas. Aí, aqui, a jornada do arcano dá um respiro. Aqui, então, note que essas duas pessoas que estão indo embora, muito provavelmente são essas duas que estão aqui dentro do barco, olhando aquela batalha perdida e falando, vamos embora. Pegaram todo o fardo, vamos dizer, entre aspas, né? Toda aquela bagagem, aquela experiência de algumas várias decepções, duas no mínimo, porque, né, 6 espadas dividido por 2, 3. 3 de espadas é a decepção, então aqui essa pessoa tem no mínimo 2 decepções na vida. E tá indo para uma água mais tranquila, e tá indo para uma água mais calma. Só que note bem quem está atrás dessas duas pessoas. É uma sombra. Digo que essa sombra é ruim? Não. Essa sombra é boa? Também não sei. Vai depender daquela batalha perdida ali. Quem foi que ganhou e quem foi que perdeu? Quem foi injusto? Essa sombra ela vai acompanhar geralmente quem foi injusto, porque a gente está dentro da batalha da mente, a batalha mental, e essa é poderosíssima. Então aqui no 6 de espadas existe uma figura levando essas duas pessoas para águas mais calmas. Só que dependendo das intenções que a pessoa teve ali naquele 5 de espadas, essas águas mais calmas elas podem se transformar num 7 de espadas. E aqui o negócio começa a ficar mais denso. Aqui a passada é dolorida. Porque se ali no 5 de espadas quem ganhou de uma maneira injusta, aqui é meio que a consciência da pessoa cobrando. Aqui é a pessoa querendo escapar da situação. Sair de fininho, é a carta do escapismo. É também a carta da diplomacia, é a carta de você não fazer um embate direto com a pessoa, mas é você querendo fugir do assunto, sabe assim? Num contexto um pouco mais denso e pesado, também pode representar uma traição, pode representar mentiras, pode representar principalmente roubo ou furto. E aí, entenda, né? Furto de energia, furto de disposição e até mesmo furto de coisas físicas. Mas essa é sempre a carta do escapismo. E quando a gente não foge do escapismo, quando a gente não tenta lutar contra ele, quando a gente não quer enfrentar os nossos problemas de frente, qual é a casa que o arcano cai? 8 de espadas. 8 de espadas é uma carta muito limitante, muito mesmo. Porque o nosso maior limitador é o nosso cérebro, é a nossa mente. E essa carta aqui me fala muito da pessoa que faz o não sei, não quero, não posso, não consigo, não tem como. Essa é a carta do não tem como. Só que note bem, geralmente é um não tem como que tem como sim. Muitas vezes é a pessoa que está num véu tão denso que ela não consegue perceber que existem escapatórias. E qual é a escapatória dessa carta? É você analisar as frestas. Olhar para suas dúvidas e para suas limitações e tudo aquilo que você não consegue desenvolver e encarar e falar, eu não consigo por quê? Porque note que essa moça, ela tá entre, né, várias espadas, ela tá presa, mas ela consegue passar no meio. Ela consegue arranjar saídas, é que ela não tá vendo, ela tá vendada. Então, o 8 de espadas sempre me fala disso. Me fala também um pouco de culpa, porque, né, se lá no 7 de espadas nós... Se lá no 7 de espadas nós fomos pro escapismo, aqui no 8 de espadas a gente já está sentindo culpa por conta daquele escapismo, por conta de uma mentira contada, ou por conta, né, de até mesmo um furto ou um roubo. E aí tá, tô nessa confusão da culpa, tô nessa confusão do não sei, não faço, não posso, não consigo, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu acabo entrando na casa do 9 de espadas. Ai, quanta ansiedade! Nossa, quanta bagagem! Quanta história, quanta decepção. Aqui já são no mínimo 3 decepções. E aqui essa pessoa já não consegue mais dormir, aqui ela perde noites de sono, aqui ela... Em leituras mais densas, essa pessoa está em depressão.
podemos falar de doenças patológicas mentais. Leituras extremas que fique muito claro, mas eu não recomendo, não aconselho se nós temos alguma patologia séria, mental, depressão, crise de ansiedade, etc. Acompanhamento médico é sempre mais indicado. Mas basicamente isso aqui me fala de uma pessoa ansiosa ou até mesmo depressiva. Não só por conta de atitudes passadas, que fique muito claro, porque todas as cartas, todos os arcanos, eles têm o lado sombra e o lado luz. E todos têm aquele lado, foi o outro que fez comigo. Não é necessariamente fui eu que dei essa passada. Muitas vezes, toda essa jornada aqui mental, você viu isso acontecendo ao seu redor. Entende? E por você ver que as pessoas foram desonestas com você, mentiram e etc., você acaba ficando ansioso, porque você fala, nossa, eu não posso confiar em ninguém. Eu tenho tanta bagagem, eu tenho tanta experiência e eu já vi tanta coisa que eu não estou vendo mais nem esperança. Qual é a próxima carta, a casa que a gente vai quando a gente perde as esperanças? 10 de espadas. A gente corta. A gente percebe que tudo aquilo que estava, pesado lá atrás e que estava barrando a gente de andar, de sair, de ser uma pessoa feliz, alegre, bacana, porque a jornada do arcano de espadas, eu não sei se vocês perceberam, ela é densa, ela não é muito sorridente. E aí, quando ele percebe que ele tá toda nessa vibe de ansiedade, ele corta pensamento. O 10 de espadas, para mim, significa muito corte de comunicação, corte de fala até mesmo, afastamento físico também, mas principalmente eu deixo de pensar a respeito das aflições. Existe, lógico, um motivo, e aí a gente vai fazer a interação com outros arcanos, mas o 10 de espadas é sempre o corte porque deu. É a carta do chega. Aqui a gente pode entender ela como o fim da dor ou a dor do fim. Vai depender de qual é a passada que você tá. Aqui a gente terminou as 10 casas que esse arcano de espadas ele pode passar, vamos dizer. E agora a gente vai conhecer as figuras da corte. As figuras da corte são Pajem de espadas, que representa as crianças. Pajem sempre vai representar crianças, muitas vezes eles são chamados de valetes, mas é uma energia mais infantil, é uma energia mais nova, mais vibrante, e o pajem de espadas ele me representa muito a respeito da curiosidade das pessoas, ele me fala de uma curiosidade inicial, de um diálogo, não infantil, mas um diálogo inicial mesmo, uma coisa muito nova, principalmente na área da comunicação. Mal aspectado, ele pode ser um pouco mentiroso, mal aspectado, ele pode ser um pouco birrento, ele pode ser mimado, mas geralmente é um menino muito curioso, é uma criança muito esperta, sabe assim? E aí quando a gente coloca no nosso dia a dia, esse arcano aqui, ele representa as crianças e os adolescentes da nossa vida. Também representam amores que são muito mais novos que a gente. E por N outras interpretações, como eu estou passando só uma pincelada, nossa, quando a gente vai estudar os arcanos a fundo, cada um deles tem muitos significados, muitos. O tarô a gente nunca deixa de estudar, isso é fato, isso é uma lei. Então o valete de espadas ele vem falando a respeito de comunicação. Quando a gente fala de redes sociais, tem alguém espiando na rede social, geralmente é porque aparece o valete de espadas, é ele que representa essa curiosidade de querer saber da vida dos outros, o fofoqueirinho, é isso. Logo depois do valete de espadas a gente tem o cavaleiro de espadas. Esse aqui ele é mais adulto, esse aqui, ele passou da adolescência, ele já está numa fase adulta, é uma pessoa nova relativamente, mas ele é uma pessoa ele tem uma comunicação muito afiada, muito aguda. Geralmente ele é o mensageiro do rei e da rainha, então ele costuma portar mensagens, muitas vezes eles são as mensagens literais, escritas ou faladas, porque ar, comunicação, representam aí sim, quando a gente entra na família, na corte, na família real das espadas, aí sim a gente vai ver ou Gêmeos, ou Libra, ou Aquário, que são os signos de ar.
Existem algumas representações específicas, por exemplo, sei lá, o valete é Libra, a rainha é Gêmeos e o rei é Aquário, mas eu não sei especificamente porque existem várias divergências. E aí é aquela, você conecta com qual energia? A gente vai trabalhar mais isso, eu vou explicar a respeito disso para vocês, mas basicamente o importante é, peguem o significado literal da carta. Ok? Então o Cavaleiro de Espadas ele é a comunicação sendo feita. E costuma ser uma comunicação um pouco mais direta, tá? Ele não faz muito rodeio para falar não. Essa pessoa aqui, ele é bem... fala na lata, fala na cara. Quando ele tá mal aspectado, por exemplo, invertido, ele costuma ser uma pessoa meio agressiva até na fala. Sabe aquela pessoa que você tem um pouco de medo, que fala perto de você, você fala, nossa, socorro! O Cavaleiro de Espadas pode representar isso. Logo depois do Cavaleiro de Espadas, quem a gente tem? A Rainha de Espadas. Eu, particularmente, tenho um pouco de medo da Rainha de Espadas, ela me assusta. Por quê? Se o Cavaleiro de Espadas, que é o mensageiro dela, ele já é direto e reto, imagina a Rainha. Essa aqui corta. Essa aqui não tá nem aí. Essa daqui, ela fala o que vem na cabeça dela. Mal aspectada é a fofoqueirinha amor. Mas também é uma pessoa extremamente lógica, racional, um pouco fria, tem um humor muito gostoso, porque né, a mente dela trabalha muito rápido, então ela tem umas piadas, umas sacadas assim que você fala, oh, poxa vida, nossa senhora, fazia tempo que eu não ouvia alguém falando assim. Ela é muito divertida, mas ela é fria, né? Ela é seca. E eu, né, ascendente água, adoro uma doçura. Então a Rainha de Espadas, ela assusta um pouco quem gosta de doçura, porque ela é muito direta e reta. Depois da Rainha de Espadas, quem nós temos? O Rei de Espadas. Ah, esse cara aqui é seguro, hein? Esse cara aqui, ele tem a mente dele em ordem. Extremamente frio. Ele guarda bem as emoções dele, ele não faz muita questão. Claro, não é só uma pedra de gelo, ele demonstra sim. Mas é muito mais natural para ele demonstrar lógica, racionalidade e uma certa... como eu posso dizer? Se manter um pouco à parte do assunto, do que ele demonstrar isso de uma maneira emocional, vamos dizer. Então o Rei de Espadas, ele tá muito bem no reino dele, ele sabe muito bem o que ele faz. Ele, por exemplo, se alguém vem buscar a ajuda dele, ele é a pessoa mais indicada quando é um assunto muito emocional, porque ele sabe ver de cima, ele sabe ver do tipo, não, pera, mas isso aqui tá errado por causa disso, 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 e aquilo ali tá errado por causa daquilo, aquilo, por que vocês estão fazendo isso? É assim que trabalha o Rei de Espadas, ele também é secão, também é direto e reto, mas ele é muito justo. Não que as pessoas da corte não sejam justas, todos são, mas existem alguns que são mais justos que os outros. Mal aspectado, ele é bem injusto, ele é uma pessoa extremamente grosseira. Aqui eu não gosto dessa pessoa, aqui ele é muito grosso. Mas porque existem N motivos. Vocês viram a passada da jornada do Arcano de Espadas? Ela não é fácil, ela não é bacana. Então, quando esse Rei de Espadas ele tá mal aspectado, ele tá invertido, ou tem outras cartas potencializando ele de uma maneira negativa, não é porque ele tá fazendo isso por maldade. Ok, algumas pessoas fazem por maldade, mas nem todos. Uma grande maioria faz porque acredita que o que está fazendo é o correto e é o lógico. E essa é a verdade da jornada das espadas. Da jornada dos arcanos de espadas. Vocês entenderam? É isso. Pro mental é uma jornada um pouco densa, é uma jornada um pouco mais, né? Tem que raciocinar bastante, tem que tomar muito cuidado porque o nosso cérebro ele pode nos enganar demais, mas as outras jornadas que virão, eles vão explicar como que a gente faz para sair desse mental denso. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo da semana. Amanhã eu vou trazer então a jornada das copas, das águas, e aí a gente vai entender tudo de uma maneira muito mais amorosa, menos fria e mais coração, menos mente e mais coração. É isso. Espero que seja útil para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Revejam esse vídeo, guardem os conceitos de cada carta, porque elas são importantes para a gente trabalhar as próximas semanas que a gente tiver de folguinha dos nossos vídeos, ok? Um beijo e um queijo e até a próxima!